Fala galera, olá a todos, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui indo para a nossa aula 9, tá? Mais uma aula onde eu vou estar trazendo um vídeo para vocês, não só corrigindo, como comentando um pouco das atividades que já foram feitas, tá? Dando uma passada por elas, tentando tirar algumas dúvidas que possam ter aparecido, tá bem? Então a gente vai começar revendo nossa aula 5, que é essa que está na tela para vocês. Na nossa aula 5. Né? Aqui está bloco 1, mas a única diferença entre bloco 1 e bloco 2 é que o bloco 1 só teve essa questão e o bloco 2 teve mais uma aqui. Mas eu vou falar das duas, não tem problema, tá certo? Então a gente está começando aqui ainda, essa atividade 1 aqui, essa questão foi revendo um pouco da aula anterior, da aula 4, onde a gente tinha passado aquele poema, que falava um pouco sobre todas as operações mais básicas que a gente aprende, né? E falava um pouco sobre os números naturais, que vinha um depois do outro, né? E aí ele pergunta qual é a letra que representa o conjunto dos números naturais, tá? Eu vou mudar aqui rapidinho. Bom, o que é um conjunto? Primeiro, que conjunto é uma coleção de coisas. Você pode ter um conjunto de diversas coisas. Você pode ter um conjunto de objetos, conjunto de pessoas, conjunto de nomes, um conjunto de filmes, um conjunto de seriados. Qualquer coisa que você junta e faz uma coleção daquilo, você tem um conjunto, tá? Agora, na matemática, normalmente a gente trabalha com conjuntos numéricos. Um conjunto numérico é um conjunto de números, simplesmente. E aí você pode ter vários tipos de conjuntos de números. Você pode ter um conjunto formado pelos números pares. Aí vai ter o 2, 4, 6, 8, 12. Um conjunto formado pelos números ímpares. Um conjunto formado pelos múltiplos de 5. Aí os múltiplos de 5 positivos. Aí vai ter lá 5, 10, 15, 20, 25. Um conjunto dos números primos, né? Aí depois a gente fala um pouco mais sobre os números primos, mas seria, a princípio, começando pelo 2, 3, 5, 7, 11, 13, por aí vai, né? É um conjunto infinito também. Você pode ter um conjunto formado pelos múltiplos de 2 e 3. Quem é que é múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo? É o 6, é o 12, é o 18. O conjunto, aí é infinito também. O conjunto dos múltiplos de 2 e 3 menores que 20. Aí para no 18, porque não pode passar de 20. Então seria um conjunto finito. Bom, dito isso, você vai ter alguns conjuntos numéricos especiais. Esses conjuntos numéricos especiais são os conjuntos dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, conjunto dos números reais. E no começo a gente só aprende conjunto dos números naturais, depois o conjunto dos números inteiros e depois o conjunto dos números racionais. Para quem é do bloco 1, a gente vê esses dois conjuntos mais para o final do nosso período. Agora, quem é bloco 2 já vai ter visto e vai ser reforçado justamente esse conjunto dos números inteiros e racionais logo no início do ano, no início dos primeiros UPs que a gente estuda. Tá? Então eu vou falar um pouco dos dois, porque no bloco 2 você tem duas perguntinhas aqui. Aqui. No bloco 2 aqui, além da pergunta 1, que é para os dois, bloco 1 e bloco 2, no bloco 2 você tem uma pergunta que é qual é a letra que representa o conjunto dos números inteiros. Então eu vou falar também, e também serve para o bloco 1, porque lá para as UP3 o bloco 1 também estuda isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, conjuntos numéricos. Aqui ele fala que são coleções de números que possuem características semelhantes, né? Então, assim como eu falei, foi exatamente o que eu falei. Um conjunto dos números pares. Então, qual é a característica semelhante que está juntando esses números? São números pares. Conjunto dos números múltiplos de 2 e 3 menores que 20. Qual é a característica que está colecionando esses números? São múltiplos de 2 e 3 menores que 20. Então, para formar um conjunto numérico, você precisa de ter uma característica. Só que tem alguns conjuntos especiais que se destacam. Então, o conjunto dos números naturais, ele é importante e se destacou porque ele é o número que deu origem à contagem, né? A gente, quando começa a contar, a gente não conta números negativos, igual está aqui, não conta frações, não conta 1,5. Quando a gente está aprendendo a contar, a gente criancinha e está aprendendo a contar, a gente conta 1, 2,
3. E assim foi para a humanidade quando ela teve que começar a criar os números para começar a contar, para servir de contagem. Ele foi contando 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E aí esse primeiro conjunto que foi esse conjunto de contagem foi o que vai formar o conjunto dos números naturais. E a gente nem começa contando a partir do 0, a gente começa contando a partir do 1. Né? O 0, na verdade, ele foi aparecer no conjunto dos números naturais bem depois, ele demorou para ser criado. Tá? Então, quem é o conjunto dos números naturais? Ele é um conjunto formado por todos os números inteiros positivos e o 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí vai, é infinito, né? E tem essa representação por essa letra N. Tá? O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Geralmente essa letra N é um pouquinho diferenciada, com duas perninhas ali no meio. Tá? Mas aqui ele colocou só o N normal e também não é uma questão, não é um problema quando você for representar na prova. Mas se você vê um N um pouquinho diferente, com dois traços ali no meio, você saiba que também é representado dessa forma. Tá certo? Então, o conjunto dos números naturais é esse conjunto aqui, é o conjunto que você começa a partir do 0 e vai pegando sempre o sucessor, é um conjunto infinito, sempre positivo, e você representa ele pela letra N, e a origem dele foi o sistema de contagem, né? A gente começa a contar a partir dos números naturais. Já o conjunto dos números inteiros já inclui os números negativos. Quando é que os números negativos aparecem na nossa vida? Aparece quando você está devendo algum dinheiro, né? Então, se você tem uma conta no banco e você só tem R$5 e tira R$7 daquela conta, você consegue tirar, só que o seu saldo vai ficar menos 2, porque é uma dívida de R$2 que você tem com o banco. Então, se eu só tenho R$5 e tiro 7, eu tirei os 5 que eu tinha, fiquei com nada, e tirei 2 a mais do que eu podia. Então eu vou ficar com 2 negativo, eu vou ficar com menos 2, e aí esse menos nessa conta vai estar representando um valor que eu estou em débito, em dívida com o banco. Então se eu depositar posteriormente, por exemplo, R$10, não vai ter um saldo de R$10. Meu saldo vai ser de 8, porque eu tinha uma dívida de 2, quando eu deposito 10, primeiro desses 10 eu vou pagar aquela dívida de 2, que é o menos 2, aí eu vou ficar com nada, e aí sobram 8 para ficar positiva a minha conta com saldo de 8 positivo. Outros lugares que aparece número negativo, que a gente não está muito habituado porque a gente vive num país tropical, é a temperatura. Quando a temperatura fica muito gelada, ela fica negativa, né? Quando você tem uma temperatura abaixo de 0, você tem uma temperatura negativa e é onde a água congela. A água congela a partir dos 0 graus. Tá? Passou de 0 graus, a água começa a congelar. E você pode ver, por exemplo, um lugar que você consegue observar só de olhar o valor de temperatura negativa. Em geladeira de restaurante, em geladeira de bar, em geladeira de padaria. Muitas delas tem aquele visorzinho em cima que mostra a temperatura da geladeira. E aí, quando eu era criança, eu gostava de ficar olhando porque eu achava legal quando o funcionário abria a geladeira para pegar uma garrafa de refrigerante, uma latinha, que fosse, quando ele abria a geladeira, o valor começava a aumentar. E aí demorava para ele estabilizar porque entrou ar quente. E aí você consegue ver que fica negativo. Tá? E por que não congela? Você vai ver que está menos 2, menos 2 ponto alguma coisa, menos 1,8 graus. E por que não congela? Porque a água congela, mas a água pura congela 0. Né? Quando você tem um refrigerante, um suco ou outra coisa, ele não está ali só com água, tem outros elementos ali, então acaba o ponto de congelamento dele ser outro. Em edifícios, às vezes os andares abaixo do solo, né, que são garagens ou subsolo, às vezes no elevador também são representados por andar menos 1, andar menos 2, e o térreo seria o 0, né? Então, altitude, se você tem um avião sobrevoando uma região, ele está a não sei quanto de altitude. O 0 é o nível do mar, tá? Então, se você fala que um avião está voando a, sei lá, 7 km de altitude, aí quer dizer que ele está 7 km acima do nível do mar, tá certo? Beleza? E aí, se o nível do mar é o 0, e se eu mergulhar, eu estou abaixo do nível do mar, eu estou abaixo de 0? Sim, a altitude negativa representa que você está abaixo do nível do mar, né? Você está
mergulhando, você é um mergulhador, algum submarino, por exemplo. Peixes, quando você quer dizer que eles ficam, peixes da zona abissal, que está abaixo de 1 km do nível do mar, né? Eles estão em valores negativos. Ele está a menos de 1.000 km em relação a alguém que está na praia. Tá bem? É isso que eu queria falar sobre os conjuntos numéricos e dá para responder aquelas duas perguntas lá de boa. Tá certo? Vamos voltar aqui. Calma aí. Vamos voltar aqui. E o resto da atividade é a mesma para os dois, tá? Só essa pergunta 2 que tem aqui que seria diferente para o bloco 2, mas o resto é tudo igual. Bom, aqui ele começa a falar das operações matemáticas e a gente começa falando da adição, tá? E aí a adição, ela vai servir para você somar, adicionar, acrescentar. Quando aparece a necessidade de você juntar coisas, a necessidade de você acrescentar, de você adicionar, somar, você vai estar usando essa operação de adição, que é a soma, tá? Aqui ele explica como é que você faz. Ele está falando que você tem que colocar as casas uma bem alinhada com a outra, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, tá? Então o 0 e o 5 tem que ficar alinhados, o 2 e o 7 tem que ficar alinhados, o 4 e o 5 tem que ficar alinhados. E aí é só somar os valores. 0 mais 5, 5, 2 mais 7, 9 na casa da dezena, 4 mais 5, 9 na casa da centena. E ele está aqui explicando os nomes disso, né? O nome de cada elemento que está sendo somado é parcela. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 mais 8 mais 10, o 5, o 8 e o 10 são chamados de parcelas, são as parcelas da soma. 5 mais 8, 13, mais 10, 23. Então, 5 mais 8 mais 13 está dando 23. E 23, que é esse resultado, é a soma ou total. É o resultado da conta de soma, de adição, tá? E aqui ele está fazendo justamente uma soma com 3 parcelas diferentes, né? Quando você passa uma dezena, são 10 unidades, então quando você passa de 9 unidades, você não consegue representar num lugar só. Você vai, por exemplo, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 9 dá 17. Não cabe 17 só na unidade, é uma dezena e 7 unidades. Então você vai colocar o 7 aqui, e esse 1 que sobrou de uma dezena, ele vai vir aqui para a coluna da dezena. Aí você já tem 1 que sobrou da conta anterior, geralmente a gente coloca pequenininho aqui em cima, e vai fazer 1 mais 7 mais 8 mais 6. Né? 1 mais 7 mais 8 mais 6 dá 16, 22. Dá 22. Então 22 também não cabe escrever 22 só na casa da dezena. São 2 centenas e 2 dezenas. Então, esse 2 que está sobrando, 2 fica aqui, que é 2 da dezena, certo? Esse 2 fica aqui na coluna da dezena. E o 2 que está sobrando, essas 2 centenas, vai para a coluna da centena. Então, você vai ter 2 centenas aqui, mais 5, mais 3, mais 1. 2 mais 5, 7, mais 3, 10, mais 1, 11. Então, fica 1 aqui, na casa da centena. E esse 1 que sobrou, porque você juntou 10 centenas, dá 1000. 10 centenas, vai 1 para frente. Tá? Normalmente essa vocês não têm muita dificuldade de fazer, a dificuldade maior costuma ser na subtração, tá certo? E aí ele pergunta qual é o nome dado aos valores que estão sendo somados. Bom, o nome dado aos valores que estão sendo somados é de parcela, o resultado da soma se chama soma ou total, e quais palavras você consegue lembrar que transmite essa ideia de soma? Já falei lá no começo, né? Adicionar, acrescentar, juntar, né? Todas essas palavras transmitem a ideia de que você vai ter que fazer uma conta de mais, uma operação de soma. Tá certo? Bom, essa foi nossa aula 5, tá bem? Vamos agora para nossa aula 6. Na nossa aula 6, nós temos alguns exercícios de fixação também, né? Só que agora a gente está trabalhando a subtração ao invés da soma. Então, vamos lá. Aula 6. Aqui. A subtração é usada quando precisamos saber o que resta, o que sobrou, o que falta, quanto a mais. Então, a mesma pergunta que eu fiz lá, se eu fizesse aqui, quais são as ideias que traz
de subtração. Quais são as palavras que trazem a ideia de subtração? Quando é que você vai precisar fazer uma conta de subtração? Quando estiver perguntando quanto é que está restando, quanto é que sobrou, quanto é que está faltando, quanto a mais, quanto que eu tenho a mais do que fulano, né? Essa questão do a mais, eu tenho que fazer o que eu tenho menos o que a outra pessoa tem, para descobrir o quanto que eu tenho a mais. Tá? Ele dá alguns exemplos aqui de subtração, né? Minuendo é o valor que está em cima, subtraindo é o valor que fica embaixo, minuendo é o quanto vai ser retirado, o quanto você tá, da onde você está tirando. Minuendo é da onde eu vou tirar. Estou tirando de quem? Estou tirando minuendo. E subtraindo? Subtraindo é o quanto você está tirando daquilo. Então, o subtraindo é quanto você vai tirar do minuendo. E diferença, o resto, é o nome que a gente dá para o resultado da nossa operação de subtração, tá? Aqui ele está descrevendo como a gente vai fazer a conta de menos, e aí depois tem um exercício aqui no final, eu vou fazer para vocês esse exercício para poder ficar mais claro, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, porque eu sei que vocês têm muita dificuldade quando tem que pegar emprestado, tá? Aqui ele descreve o que tem que fazer quando pegar emprestado, eu vou deixar para fazer no quadro, tá? Não tem porque eu vou explicar aqui, se eu vou explicar no quadro daqui a pouco, tá bem? Aqui ele coloca mais para a direita, tá cortando ainda. Foi. Aqui ele coloca, né, mais um pouco finalzinho da explicação, por que de pegar emprestado, e aqui ele coloca um exemplo muito bem detalhado, passo a passo, tá? Sobre essa questão de pegar emprestado. Bom, o caso de pegar emprestado é porque, primeira coisa, eu sempre tenho que botar um valor acima maior do que o valor que está embaixo. Nunca o contrário. Tem sempre que ser um valor maior para subtrair do menor para poder conseguir fazer essa conta. Tá certo? E aí, quando você vai tentar tirar 9 de 7, você não consegue. Você não consegue tirar 9 de 7. O 7 precisa ser maior, certo? E aí, como é que a gente vai fazer essa conta para tirar 9 de 7? Bom, esse 5, ele não vale 5. Existe uma diferença entre valor absoluto e valor posicional. O valor posicional depende da posição que o número está. Então, em valor absoluto, isso aqui é 5. Mas na posição que ele ocupa, ele está ocupando a casa das dezenas. A gente não lê 3, 5, 7. A gente lê 357. Então, esse 3 não vale 3, ele vale 300, porque ele está na casa das centenas. Como ele está na casa das centenas, esse 3 vale 300. A gente lê 357. Então, esse 5, que está na casa das dezenas, ele não vale 5. Quanto é que ele vale? Não é 357? Então, esse 5 vale 50. Tá? Então, quando eu pego esse 5 e tiro 1, ele vira um 4... Né? Se eu tirar 1 daqui, ele vira 4. Mas esse 4 vale quanto? 40, não é? Se fosse 347, não seria 347? Então, quando eu tiro 1 daqui, eu estou tirando quanto? Estou tirando 10. E aí, esses 10 que eu estou tirando são 10 vezes uma unidade. Né? Uma unidade vale 1, então eu estou tirando 10 unidades. Então, quando eu tiro 1 daqui da frente da casa da dezena, eu estou tirando 10. E aí, temporariamente, eu finjo que aqui na casa da unidade eu tenho, além daqueles 7, mais esses 10 que eu peguei emprestado da frente. Tá? E vai formar 17. Deu para entender? E aí, temporariamente, agora eu consigo fazer 17 menos 9. Se eu tivesse 17 aqui menos 9, vou ter um total de 8. Minha diferença é de 8. E aí, como eu já gastei o valor que eu tinha pegado emprestado, aqui não é mais 5, aqui é 4, porque esse valor já foi utilizado, né? Eu tirei 10 daqui, eu tirei 10 unidades daqui, né? Esse 5 virou 4, mas é um total de 10 unidades, porque foi de 50 para 40. Então, isso aqui passou a ser 340 e 17 unidades ali que eu temporariamente usei para poder fazer essa conta de menos. Então, agora eu tenho 4 menos 3, 1, 3 menos 1, 2. Beleza? Tem outro exemplo aqui. Certo? Deixa eu ver se está alinhado. Tá sim. Tem outro exemplo aqui também,
tá? É a mesma ideia, só que aqui eu vou precisar pegar emprestado 2 vezes, né? Você tem 1 menos 9, não dá para fazer do jeito que está. A gente vai ter que fazer o mesmo esquema. Tira 1 aqui, vai ficar 2, só que quando eu tiro 1 dessa casa, uma dezena vale 10 unidades, né? 10 vezes 1 que dá 10, que é uma dezena. Então aqui vai ficar 11. Então aqui temporariamente virou 2 e aqui ficou 11. 11 menos 9, 2. Show, beleza. Só que de novo, quando eu vou fazer a conta aqui, 2 menos 9 de novo não rola. E aí quando 2 menos 9 não rola, a gente vai precisar fazer o quê? Pegar emprestado de novo. Esse 7 vale quanto? 700. Não era 731 aqui em cima? 731. E aí, cada centena, cada casa que está à frente sempre vale 10 vezes a anterior, né? Se eu tenho 10 reais e eu quero formar 100 reais, eu preciso de 10 notas de 10. Então, cada centena vale 10 dezenas, certo? Cada centena vale 100 unidades, mas cada centena vale 10 dezenas. Eu posso trocar uma nota de 100 por 10 notas de 10. Então, cada uma centena, cada uma nota de 100 vale 10 dezenas, vale 10 notas de 10. Uma nota de 100 vale 10 notas de 10. Então, não faz diferença se eu te dou uma nota de 100 ou se eu te dou 10 notas de 10. Em valor, não faz diferença, certo? Então, eu vou trocar, eu vou tirar uma nota de 100 daqui, esse 7 é como se você tivesse 7 notas de 100 e 2 notas de 10. 7 notas de 100 e 2 notas de 10. Você vai trocar uma nota de 100, você vai ficar com quantas notas de 100 se você trocar uma? Você vai ficar com 6 notas de 100. Eu tinha 7 notas de 100. Vou trocar uma, vou ficar com 6 notas de 100. E quantas notas de 10? Antes eu tinha 2, troquei uma nota de 100 só por nota de 10. Troquei essa nota de 100 por mais 10 notas de 10. Então já tinha 2 notas de 10, troquei por mais 10 notas de 10, vou ficar com 12 notas de 10. Em valor não faz diferença se eu tenho 7 notas de 100 e 2 notas de 10, ou se eu tenho 6 notas de 100 e 12 notas de 10. Em valor não faz diferença. Bom, mas agora com essas 12 notas de 10, eu consigo dar 90 reais. Eu consigo pagar com 9 notas de 10 essa conta, esse valor, sem precisar de troco, né? Então aqui, ó, 12 menos 9 vai sobrar 3 notas de 10 comigo, 6 menos 6 sobrou nada. Dei as 6 notas de 100 pro cara. Tá? Espero que tenha ficado claro isso. Essa atividade aqui eu vou resolver no quadro daqui a pouco com vocês, tá? Então, eu não vou resolver aqui no computador porque não faz muito sentido, porque eu vou precisar riscar, né, pegar emprestado e tal. Eu vou para o quadro para resolver com vocês, tá bom? Então vamos lá. O que significa essa centena, dezena e unidade? Significa que você não lê 3, 5, 7, você lê 357. Então, esses valores em absoluto valem sim de fato 3, esse valor absoluto é 5, o valor absoluto desse é 7. Só que esse 3 na casa da centena, ele vale 300. Então aquele 3, ele é vezes 100, porque ele está aqui na casa da centena. Ele vale 300. Esse 5, putz, desfocou de novo. Bom, então, esse 3 aqui, como eu estava falando, é 3 vezes 100 vale 300, porque ele está na casa da centena. Esse 5 não vale 5, porque ele está na posição das dezenas. Esse 5... o valor relativo dele em relação à posição é cada valor que está aqui na casa da dezena vale 10. Então, esse 5 vale 5 vezes 10, 50. Beleza? E esse 7 aqui é a unidade. Cada valor aqui na casa de unidade vale sim, de fato, 1. Aí sim, esse 7 que vale 7 também no valor relativo. Né? Aí sim você monta o seu 357. Ou seja, na verdade, é como se esse 7 aqui fossem 7 notas de 1. Tá bem? Esse 5 aqui, na verdade, fosse 50, formado por 5 notas de 10. Aí sim ele vale 50. E aqui é como se fossem 3 notas de 100. Aí esse 3 aqui vale 300, porque você tem 3 notas de 100. Tá bem? Então, beleza. Vou lá tentar fazer a nossa conta, que era 397 menos 139.
E aí como é que fica? Bom, quando eu quero tirar, é como se eu tivesse R$357 e tenho que pagar 139 e ver quanto é que vai sobrar para mim. Só que aqui tem um problema. Eu tenho só 7 notas de R$1. Eu não tenho 9 notas de R$1 para dar. Então o que a gente vai fazer aqui? Você vai pegar uma dessas notas aqui de 5, perdão, uma dessas notas de 10. Você vai pegar uma dessas 5 notas de 10. Você não tinha 5 notas de 10? Então, você vai ficar com 4 agora. No lugar do 5, vai ficar... No lugar desse 5, você vai ficar com 4. E esse 4 vale quanto? 40. Né? Porque é vezes 10. Então, você tinha R$50 separados em nota de 10. Você vai pegar uma dessas 5 notas de 10, você vai tirar uma delas e vai sobrar quantas? Vai sobrar 4 notas de 10. E aí, uma nota de 10, você vai trocar por 10 notas de 1. Então, esse 7 aqui vai juntar com aqueles R$10 que você tirou aqui da nota de 10 e vai trocar uma nota de 10 por 10 notas de 1. Então, quantas notas de 1 eu tenho agora? 17. Eu tenho as 7 que eu já tinha, mais as 10 notas de 1 que eu ganhei daqui, tá? Que eu troquei. Beleza, agora com 17 notas de R$1, eu vou tirar 9 para poder pagar. Então, tirando 9, vai sobrar 8. Beleza? Então, tinha 17 notas de R$1, tirei 9 notas de R$1 para pagar, sobrou 8. Já paguei 9. Falta pagar quanto agora? Falta pagar 30, né? E aí eu tenho quantas notas de 10? Eu tenho 4 notas de 10. Dessas 4 notas de 10, eu vou tirar 3, vai sobrar uma nota de 10. Tinha 40, paguei 30, sobrou R$10. 4 notas de 10, paguei 3, gastei 3 notas, sobrou uma para mim. E aqui eu tinha quantas notas de 100? Tinha 3 notas de 100, tinha R$300. 3 notas de 100, paguei R$100, né? 3 notas de 100, paguei uma, vai sobrar 2 notas de 100, sobrou R$200. Então sobrou R$218 para mim, sendo 2 notas de 100, uma nota de 10 e 8 notas de R$1. Beleza? Vamos para o segundo exemplo, que tem que fazer 2 empréstimos, 2 substituições, e aí pode ficar um pouquinho mais interessante para exemplificar a questão de pegar emprestado e tudo mais. Tá bem? Vamos lá. Pronto. Você tem R$731 e tem que pagar R$699 e quer descobrir quanto que vai sobrar para você depois de pagar. Só que a pessoa não tem troco. Você tem que R$731, ela não tem troco para te dar e você tem que pagar esses 699. E aí você só tem uma nota de R$1 e tem que dar 9 notas de R$1. Então você, a princípio, não consegue. O que você vai fazer? Dessas 3 notas de 10 que você tem, você vai ficar com duas notas de 10. Valendo, então isso aqui vale quanto agora? 20. Né? Você vai ficar com 2 notas de 10. E essa uma nota de 10 que você tem, você vai trocar por 10 notas de 1. Então esse 1 aqui vai deixar de ser somente uma nota de 1 e vai juntar com esse uma nota de 1 que eu tinha com as 10 notas de 1 que eu troquei. Eu peguei uma nota de 10 dessas 3, tirei, vai ficar 2 notas de 10. E essa nota de 10 que eu tirei, eu vou trocar por 10 notas de 1. Alguém vai me fazer esse favor de trocar para mim. Quantas notas de 1 eu tenho agora? 11. Se eu tenho 11 notas de 1, eu consigo pagar 9 e sobram 2 notas de 1 para mim. Tá bem? Aqui agora, tenho 2 notas de 10. Consigo pagar? Não dá para pagar também sem ter que a pessoa me dar troco, né? Eu poderia pagar com uma nota de 100 e a pessoa me dá troco, mas ela não tem. Como é que eu posso fazer? Eu posso vir com alguém, tinha 7 notas de 100, tinha R$700. Eu vou tirar uma nota de 100 dessas, vai sobrar R$600 em notas de 100, ok? E uma nota de 100 dessa, eu vou trocar por 10 notas de 10. Uma nota de 100, trocou por 10 notas de 10. Eu vou continuar com os R$100. 10 notas de 10 valem R$100. Então, uma nota de 100 saiu daqui e vai virar 10 notas de 10. Aqui, ó, são notas de 10. Eu tinha 2 notas de 10, juntou com as 10 que eu troquei daqui, vai ficar com 12 notas de 10. Então, eu continuo tendo 720 reais, né? Porque eu tinha 700 aqui e tinha 20 aqui. Agora eu tenho 600 aqui e tenho 120 aqui, porque eu tenho 12 notas de 10. Tá? Você só trocou.
as unidades. Você trocou uma nota de 100 por 10 de 10, mas o valor total continua o mesmo. Então essas 12 notas de 10 que você tinha, você vai pagar 9 notas de 10. Então das 12 que você tinha, você tirou 9, vai sobrar 3 notas de 10. E os 600 reais que sobram em nota de 100, você tem que pagar 600, sobra nada. Tá? Então no final das contas vai dar 32 reais que sobra aqui para você. Tá? 3 notas de 10, 2 notas de 2. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a entender e tirar dúvidas sobre essa questão de pegar emprestado. Eu sei que muita gente tem dificuldade, principalmente o pessoal do bloco 1, né? Que está ainda no começo. Mas assim, eu estou tentando focar em coisas que são importantes para vocês. Então, as operações básicas são importantes. A gente vai ver porcentagem, porque porcentagem é importante também. Cálculo de área, lidar com comprimento. A gente vai estar dando um foco maior para coisas que são realmente que vocês possam usar no dia a dia de vocês, tá? Por isso que a gente está fazendo esse trabalho bem devagar, mas com coisas que são bem pertinentes, ok? É isso, até a próxima semana.